Bom, na aula de hoje, a gente vai falar de um assunto que ele é um pouco abstrato, mas que ajuda a entender algumas situações, né, quando a gente estuda gráfico de funções. Então, para a pergunta que vai gerar esta aula é o seguinte: para que valores de x f de x é positivo? F de x igual a zero. E f de x é negativo. Essa é a pergunta. Como é que a gente vai responder isso? Bom, vamos ter aqui uma função qualquer, um y, vai ser esse f de x, e eu tenho pontos aqui, ó, em que eu já observo uma situação interessante. É o ponto em que a função toca o eixo x. Aí que foi que eu falei sobre esse tipo de ponto? Eles são chamados raízes, ou seja, o que é uma raiz? Raiz é quando o y é igual a zero, ou seja, o f de x é igual a zero. Tá? Essas raízes elas são muito importantes porque elas mostram uma mudança que, por exemplo, aqui, ó, antes, o f de x está acima ou abaixo de zero? Abaixo de zero. Então, ele deve ser negativo. Tá? Então, aqui, ó, o f de x é negativo. E depois que passa a raiz, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um f de x positivo. Então você repara aqui também, ó, um f de x positivo. Quando na próxima raiz igual a zero, mas ainda continua acima da abscissa, ou seja, são valores positivos ainda de f de x, ou seja, de y. Então aqui são pontos em que é positivo, né, se eu fizer aqui a projeção no eixo y, vão ser sinais positivos. Tá? Vão ser sinais positivos. E em alguns pontos eu vou ter o f de x com valores negativos. Então, se você observar esse gráfico, deixa eu dar uma diminuída aqui nessa sujeira que eu coloquei. Aqui assim, né, sujeira que eu diga mostrando onde o f de x é positivo e onde o f de x é negativo. Você já deu para perceber, então, que quando está acima do eixo da abscissa, acima do eixo x, f de x é positivo. E quando está abaixo, evidentemente, são valores negativos. Ó. Valores positivos de f de x e valores negativos de f de x. E aqui, quando toca, são pontos em que o f de x é a raiz, né? É isso. Então, quantas raízes tem essa função? No -1, no 2, no 4 e no 7, né? São 4 raízes. Normalmente está isso aqui, ó. X', x 2 linhas, x 3 linhas e x 4 linhas. Você vai encontrar também, às vezes, x1, x2. Bom, aí vai depender muito do livro ou material que você está estudando. Então, nesse caso aqui, são 4 raízes. São pontos em que o f de x é zero e existem os pontos onde o f de x muda de sinal. Então, você repara o seguinte, ó. Antes do -1, f de x é negativo. Tá? Eu vou pintar aqui de vermelho. Ó. Tá? Do -1 para trás é negativo. Entre 4 e 7, entre valores de x entre 4 e 7, também é negativo. Tá? E os pontos em que é positivo. Vou pintar de azul. Ó. Entre 1 e 2, tá? Porque quando chega em 2 é zero, então eu tenho esse ponto aqui. É positivo. No 2 ele é igual a zero e depois, entre 2 e 4, ele é positivo. E depois, a partir do 7, ele é positivo. Então eu tenho pontos em que o f de x é maior que zero entre -1 e 2 aberto, entre 2 aberto e 4 aberto, né? Entre 7 aberto e diante. E é negativo até o -1 aberto, entre 4 e 7 aberto. Eu posso mostrar de outro jeito assim. Ó. Aqui
f de x é negativo, aqui ele é positivo, positivo, negativo, positivo, e aqui eu tenho as raízes, tá? Ou também zero da função, certo? Posso representar esse sinal de fx da seguinte forma. Eu tenho os pontos onde o f de x é igual a zero, f de x igual a zero para x igual a menos 1, ou x igual a 2, ou x igual a 4, ou x igual a 7. Valores positivos, onde? Bom, valores positivos está entre daqui para cá e daqui para cá, né? Entre menos 1 e 2, 2 e 4 e a partir do 7. Então, ó, valores positivos, está aqui, ó, valores positivos entre menos 1 e 2. Então, menos 1 menor que x, menor que 2. Ou também entre 2 e 4. Entre 2 e 4 aberto, porque quando for igual a 4 dá 0. Então, 2 menor que x, menor que 4. Por que o menor? Porque não conta com o 2, é aberto. Tá? E a partir do 7 é positivo também. Ou seja, ou x maior, né? X maior que 7. E por fim, ele é negativo onde? Eu vou deixar até na cor vermelha. Tá? Ele é negativo onde? Antes do menos 1 e entre o 4 e o 7 aberto. Então, x menor que menos 1 ou está entre o 4 menor que x, menor que 7. Então, é isso daí. Sendo que x pertence a que conjunto? Lembrando, né? Conjunto dos reais. Tá certo? Então, esse é um estudo do sinal da função. Beleza? Olha só, vamos fazer o estudo, então, dessas funções aqui. E eu vou trabalhar no GeoGebra, mostrando cada uma delas. Lembrando sempre, né? Aqui, ó. Esse é o nosso A e este é o nosso B, né? Tá aqui o A, tá aqui o B. Aqui, no caso, o A é menos 1, B é 4, A, B, meio, menos meio, né? É o nosso A, aqui é o nosso B. Aqui o A quem é? 1/3 e o B 3 meios. O A vale 2, o B vale menos 4/3 e aqui o A vale menos 1 e o B vale quanto? 0. Tá bom? Então a gente vai ver isso no GeoGebra e vamos analisar o sinal a partir daí. Tá bom? Olha só, essa situação aqui que eu estou deixando o gráfico, ele está com A e B igual a 0. Tá? O primeiro caso é quando A igual a 2, vou botar aqui, A igual a 2, e B igual a 3. B igual a 3. Então, está mudando, veja o gráfico mudando de posição. Tá? B igual a 3, está aqui, ó. A igual a 2, B igual a 3. Interseção, x igual a 0, B igual a 3, coeficiente linear. E onde é que está a raiz aqui? É menos 1,5. Menos 1,5. Então, o que está acontecendo? Quando x for igual a menos 1,5, há uma raiz aqui, o f de x igual a 0. Então, há uma mudança. Antes de menos 1,5, ele é negativo. Depois de 1,5, ele é positivo. Então, vai guardando isso daí. Agora, quando A for menos 3, está aqui, ó. A igual a menos 3 e B igual a 2. B igual a 2. Repara na raiz. 0,6666, tá? Positivo, está aqui. E antes disso, a função ela é positiva. Depois disso, a função é negativa. Repara que o A é decrescente. Tá? Antes disso, ela é positiva. Depois disso, ela é negativa. Olha para quando x for menos 1
Aliás, quando A for menos 1, toda hora eu estou falando x. Quando A for menos 1, que ele acompanha o x, né? Por isso que eu estou confundindo. E B foi igual a 4. B foi igual a 4. Aqui. Pronto. A raiz, ó. A raiz é 4. Tá? Antes da raiz, ele é positivo. Depois da raiz, ele é negativo. O sinal do A é negativo. Ó, antes é positivo, depois é negativo. Antes tem o sinal contrário ao A, depois tem o mesmo sinal do A. Então, já estou falando para você aqui uma situação que vai ocorrer, tá? Quando A for igual a 1, quando A for igual a 1, aqui é a mudança, e o B foi igual a 5. B foi igual a 5. Pronto. Aqui é a raiz. Raiz é menos 5. Tá? A raiz é menos 5. O A é positivo. Antes da raiz, a função é negativa. Depois da raiz, a função é positiva. Antes da raiz, tem um sinal contrário de A. Depois da raiz, tem o mesmo sinal de A. Já viu? Já percebeu aqui a situação? Vamos para outra função que eu estava falando. Menos meio, ou seja, aqui vale menos 0,5 e o B vale 3. B vale 3. Olha agora o sinal do A. O sinal do A é negativo. Está aqui a raiz. Antes da raiz, contrário, é positivo. Depois da raiz, é o mesmo sinal de A, negativo. Mais uma vez, ó, 1/3 de x mais 3 meios. 1/3 de x mais 3 meios. Vamos fazer aqui. 1/3 seria 0,6 aproximadamente. Tá? Será que eu chego nisso daqui? E 3 meios é 1,5. 3 meios é 1,5. Pronto. Raiz está aqui, ó, mais ou menos aqui. Menos 2,5 e 0. Tá? Sinal do A positivo. Antes da raiz é negativo, contrário do sinal do A. Depois da raiz é positivo, mesmo sinal de A. Então, você já viu aqui um padrão. Outra coisa que eu não chamei a atenção, mas a gente vai ver isso mais de forma algébrica, é o seguinte. O valor de x, ele sempre vai ser o negativo de B dividido por A. Sempre. Tá? Sempre vai ser isso. Vou botar aqui uma situação mais tranquila. Y igual a menos x. Então, o A vale menos 1. O A vale menos 1 e o B vale 0. B vale 0. Então, sinal negativo, onde está a raiz é 0. Antes é o contrário do sinal do A, depois é o mesmo sinal do A e a raiz é menos B sobre A. Ó, menos 0 sobre menos 1 é 0 dividido por menos 1 dá 0. Tá? Deixa eu colocar um outro caso aqui. Quando A for igual a menos 3, a gente já fez isso, e B for igual a 2. B for igual a 2. Antes de olhar lá o resultado, já dá para eu dizer quanto é que é a raiz. Ó. É menos 2 dividido por menos 3, dá 2/3. 2/3 dá aproximadamente 0,66666, positivo. Tá? E aí, o sinal do A é negativo. Antes da raiz é o contrário do sinal do A, depois da raiz é o mesmo sinal do A. Então, esse estudo aqui do gráfico, ele nos mostra alguns padrões que eu vou já falar com você na forma algébrica. Vamos lá? Muito bem. Então, de forma bem simples, a gente tem duas situações que eu queria chamar a atenção. Que é o seguinte. A raiz x' ela é dada pela expressão menos b sobre a. E o sinal de fx é o contrário de a à esquerda disso e o mesmo de a à direita disso. Ou seja, se a é positivo, o contrário de a é negativo para a esquerda e o mesmo de a é positivo para a direita. Se a é negativo, o contrário de a é positivo para a esquerda
e é negativo para a direita. Por exemplo, aqui, olha, quem é menos b sobre a? É menos 3 sobre 2, é menos 1,5. Menos 3 sobre 2. Essa função ela é crescente. O que é que significa isso? Que antes de menos 3,5 é negativo. O a não é positivo? A é igual a 3,5, isso aqui é maior que zero. O a não é positivo? Então a esquerda é o contrário de a e a direita é o mesmo de a. De outra forma, para x menor que menos 3,5, isso implica que f de x é negativo. Para x igual a menos 3,5, isso implica que f de x é zero. É o zero da função, a raiz da função. Para x igual, igual não, já foi, maior que menos 3,5, isso implica que f de x é positivo. Outro exemplo aqui, ó. Vou até mudar a cor para enxergar melhor. Vamos pegar outro exemplo aqui. Então, se eu tiver aqui assim, aqui ó, o a é negativo. Então, a função ela é decrescente. Contrário de a, antes é positivo. Mesmo de a, depois é negativo. Quem é esse ponto aqui? É a raiz, é o zero da função, que é menos b menos 4 sobre menos 1, ou seja, dá 4. Então, o que é que vai acontecer? Se x for menor que 4, sinal da função f de x é positivo. Se x for igual a 4, sinal da função, nenhum nem outro, a função dá zero. Se x for maior que 4, 4, né? Se x for, vamos mudar aqui, quando eu errar assim, você me avisa que acabou. Né? Lapsos acontecem. X maior que 4, isso implica que f de x, olha para cá, é negativo. Tá? Então, isso é a forma neural. E todos os outros você pode trabalhar assim. Tá bom? Então, mais uma vez, só para você saber. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui. Vou mudar a cor aqui para preto. Olha. Quem é a raiz? É menos 5 sobre 1. Menos 5 sobre 1. Então, x pode ser menor a menos 5, igual a menos 5 ou maior que menos 5. Qual é o sinal de A? Positivo. Então, antes da raiz, f de x é o contrário. Depois da raiz, f de x é o mesmo. E quando for na raiz, f de x é igual a zero. Está aqui o sinal da função. Tá bom? Bora fazer isso aqui agora. Roxo. Quanto é a raiz aqui? Quanto é o x'? Tá? Lembrando aqui, esse linha aqui é só para chamar a atenção que é o zero da função, tá? Não é que é especial no sentido de tem que ser x', só para chamar a atenção disso. E aqui, quanto é a raiz? É menos 0 sobre menos 1. 0 sobre menos 1 dá 0. Então, x menor que 0, x igual a 0 e x maior que 0. Antes de A é o contrário. O que é o contrário? É positivo, certo? Quando x for menor que 0, isso implica que a função é positiva. Quando x for igual a 0, isso implica que a função é 0. f de x dá 0. Quando x for maior que 0, isso implica que a função é o mesmo de A, ou seja, nesse caso aqui, negativo. Certo?
E assim você vai interpretar sempre. Então, de modo geral, considerando-se que x menos b sobre a, o zero da função afim, f de x igual a ax mais b, isto é, o valor de x para que f de x seja zero. Então, menos b sobre a é a raiz, é o zero da função. É quando torna f de x igual a zero. Certo? Então, para valores em que f de x é positivo e f de x é negativo. Construindo o gráfico f de x, ax mais b com a sendo positivo, lembrando que não importa a posição do eixo y. Não importa. A raiz toca o zero. Antes da raiz, f de x é negativo. Depois da raiz, f de x é positivo. Para a sendo negativo. A sendo negativo. Antes, f de x contrário de a é positivo. Depois, f de x mesmo de a é negativo. Certo? Bem tranquilo. Resumindo, a função afim f de x igual a x mais b anula-se para x igual a menos b sobre a. Para x maior que menos b sobre a, temos, se a for maior que zero, então f de x é maior que zero. Se a for menor que zero, então f de x é menor que zero. Isto é, para x maior que menos b sobre a função f de x, ax mais b, tem o mesmo sinal de a. Para x menor que menos b sobre a, temos que, se a maior que zero, então f de x menor que zero. Se a menor que zero, então f de x maior que zero. Isto é, para x menor que menos b sobre a, f de x tem sinal contrário. É isso que eu venho falando aí. Tá bom? Então, esse é o sinal da função, é você determinar onde o f de x é positivo, onde o f de x é negativo e onde anula. Certo? É esse estudo que você faz. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Na próxima aula, a gente vai relacionar a função afim com várias funções, situações, né, da física. Tá bom? Espero que você goste e compreenda essa primeira parte aí desse curso sobre função afim e, de um modo geral, das funções matemáticas. Até mais!